Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja super bem. E eu quero fazer uma pergunta para você que tem filhos. Alguma vez a tua criança, quando era pequena, ou ela que agora é pequena, ela já perguntou para você em algum momento coisas como é que eu nasci, como eu vim ao mundo, como são feitos os bebês, de onde vêm os bebês, coisas assim? Tenho certeza que as pessoas que têm filhos ou que têm crianças debaixo da sua responsabilidade, em algum momento da vida delas, dessas crianças, elas vão ter essa curiosidade. E esse vídeo aqui é dedicado a pessoas responsáveis que têm crianças debaixo da sua responsabilidade e que muitas vezes se veem numa situação como essa. A criança começa a fazer muitas perguntas e talvez você não queira dar tantas respostas assim. Mas o que será que é bom dizer para uma criança de acordo com a idade dela? Então, esse vídeo mais ou menos eu quero comentar algumas coisas sobre isso com você, tá bom? Se você gosta de falar de saúde mental e emocional, psicanálise e psicologia, que é um lugar muito bom para você estar a cada vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. No final, se você gostar do vídeo, você pode deixar um like e um comentário também, vou ficar muito feliz com a tua participação aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Em menos de 10 minutos eu quero tratar esse assunto com você, então peço que você fique até o fim do vídeo e aí você cria uma opinião mais bem fundamentada e comenta, tá bom? Vamos falar então sobre essa curiosidade infantil que as crianças têm sobre a vida, a geração da vida, e eu posso dizer sem nenhum tabu aqui que é essa curiosidade que as crianças têm desde pequenas sobre o sexo. E eu sei que isso é um assunto tabu para muitos pais, porque nós vivemos numa sociedade extremamente moralista. E eu não estou. É importante eu comentar que moralista não é o mesmo que moral. O caso é que muitos pais, muitas crianças, elas crescem com o conceito de que falar desse assunto, falar sobre sexo com crianças é algo proibido, é algo que não se deve falar, ou é algo que você se sente mal de falar. Mas é muito importante que você não pense dessa forma, tá? Porque quando você se cala, quando você prefere dar uma explicação muito fantasiosa para tua criança, para tua filha, para teu filho, o que vai acontecer é que essa criança ela vai preencher o vazio, porque vai ficar um vazio. A resposta, se não for uma resposta que satisfaz essa curiosidade que ela tem, vai ficar um vazio ali que ela vai preencher com alguma fantasia. E mesmo que você responder com uma fantasia, o prazo de validade para essa fantasia vencer é muito rápido. Aquela história da cegonha, da semente de melancia, ou outras aí que os pais inventavam e inventam ainda até hoje, são histórias que são até bonitinhas, mas elas têm um prazo de validade muito rápido. E geralmente esse prazo acaba quando essa criança entra na escola. E não tem nada de errado que essa história do sementinha de melancia ou qualquer coisa do tipo perca a validade com a criança entrando na escola. O ponto aqui é que você que tem crianças debaixo da tua responsabilidade, seja você pai, mãe ou responsável, você deve entender que a criança ela merece uma resposta melhor do que essa, melhor do que cegonha, sementes de melancia e coisas do tipo. De acordo com a psicanálise, é, a criança ela tem, como o ser humano, né, vamos falar dessa forma, o ser humano ele passa por o que nós chamamos de fases do desenvolvimento psicossexual. Freud ele propôs isso lá no começo do século XX, que as crianças elas têm uma sexualidade, aquilo gerou um alvoroço. Né? Imagina naquela época, comecinho do século XX, falar que criança tem um desenvolvimento psicossexual. E parece que nós ainda vivemos naquela época, porque para muitos adultos esse assunto ainda é um enorme tabu. Né? Onde? Mas como? Tem sim. Né? Então as crianças têm sim esse tipo de desenvolvimento. E eu vou evitar aqui, como esse vídeo ele é muito dedicado para pais em geral, para pais, mães e responsáveis por crianças, eu vou evitar termos muito psicanalíticos aqui, tá bom? Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo falando sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, tá? Com o maior prazer do mundo. Então, por exemplo, vamos falar aqui de momentos da vida de uma criança. Por exemplo, dos 3 aos 5 anos. Nesse momento, é apropriado que você fale com tua filha, com teu filho, sobre os nomes corretos das partes do corpo. Porque a criança, nessa época, ela tem muita curiosidade sobre esse assunto. Entre 3 a 5 anos, que é o que nós chamamos em psicanálise de fase fálica, eu falei que não ia usar expressões, né? Já estou usando. Se chama fase fálica. Nessa fase, nós temos curiosidade pelo nosso corpo, para saber como funciona o nosso corpo, inclusive os órgãos genitais. Então é importante que você dê os nomes corretos das partes do corpo para a tua filha, para o teu filho e também o conceito de privacidade. Por exemplo, você deve dizer o nome das partes do corpo do teu filho, da tua filha, inclusive dizendo que essa parte é uma parte que exige privacidade, é uma parte que nenhuma pessoa pode tocar sem a permissão sua como responsável, tá? Você como mãe, como pai, como responsável. A criança precisa entender nessa idade que existe essa necessidade aí, ela conhecer o seu corpo, saber os nomes das partes do corpo. Dos 6 aos 8 anos, você pode falar um pouco mais, avançar um pouco mais. Por exemplo, também é uma idade entre 6 a 8 que a criança vai começar a fazer muito mais perguntas, e perguntas muito mais intensas, na verdade. Então, talvez você já possa explicar para a criança que um bebê, ele cresce dentro de uma parte do corpo da mulher chamada útero.
ok? E uma coisa que é muito importante comentar aqui com você, que tem crianças debaixo da tua responsabilidade, é que nós nunca devemos dizer para a criança que alguma parte do corpo dela é feia, é suja, é pecado. Nenhuma parte do nosso corpo é pecado. Não existe no nosso corpo nenhuma parte, incluindo os órgãos genitais, que são partes pecaminosas, ou partes feias, partes sujas. Não é adequado que você faça, aí sim, esse tipo de moralismo com a tua filha ou com o teu filho. Porque isso é absolutamente desnecessário, é prejudicial e não ajuda absolutamente em nada. Okay? Não faça isso. Okay? Então, simplesmente explica. O bebê ele cresce numa parte do corpo da mamãe ou de uma mulher que se chama útero, que está dentro da barriga da mulher. Chama útero, ele cresce ali. Okay? Então, não tem problema nenhum você falar do útero. Outra coisa também que você pode falar para o seu filho, para a sua filha, é que um bebê é formado quando uma parte do corpo do pai e uma parte do corpo da mãe, do pai se chama espermatozoide e da mãe se chama óvulo, que essas duas partezinhas se juntam e aí é formado um bebê, quando essas duas partes estão unidas. Simples, né? Eu sei que é simples de falar aqui, mas perto do teu filho talvez seja complicado de dizer. E é por isso que eu reforço tanto a importância de você ter laços, conexões com teu filho, com a tua filha, muito fortes, para que nada seja tabu, para que não exista um assunto que seja vergonhoso entre vocês dois. E se a vergonha partir de você, vai ser muito mais difícil para tua filha ou para o teu filho depois, no futuro, quando ele for maior ou quando ela for maior, dizer para você alguma coisa que está acontecendo, um problema que ele está passando. Então é melhor você, já desde pequeno, estabelecer um relacionamento aberto, de acolhimento emocional para tua filha e para o teu filho. Tá? Nesses sentidos aí. Aí dos 9 aos 11 anos, você já pode falar um pouco sobre a época em que ele vai querer, ou que ela vai querer fazer descobertas sobre o seu próprio corpo. E você deve conversar com a tua criança, já entrando, perto de entrar na adolescência, que é um momento que provavelmente ela vai ter curiosidade de se descobrir como ela funciona. As conversas nessa época, nesse ponto de maturação da vida de um ser humano, elas podem girar sim em como funciona a sexualidade, o sexo, como funciona. Lógico que você vai usar um vocabulário adequado para a tua criança, porque você não está falando com um adulto, mas é importante que ele ou que ela saiba como funciona isso. E a partir dos 12 anos, que as crianças já, em geral, entram na adolescência, nessa idade mais ou menos, é importante que eles conheçam um pouco mais sobre como funcionam as relações sexuais. E sabe por que isso é importante você falar? Porque, em primeiro lugar, as crianças, assim como todo ser humano, as crianças são extremamente curiosas. Elas querem conhecer como funciona o mundo e principalmente como elas funcionam. E na escola está cheio de outras crianças que muitas vezes têm muitas certezas e poucas razões. Elas talvez não sabem como funcionam as coisas e por falta de informações, elas, de maneira fantasiosa, inventam a informação e vão espalhar o que elas acham que é, como elas acham que funciona o corpo delas, como elas acham que deve funcionar os relacionamentos, porque faltou instrução. Entendeu? Então, se você não tiver a coragem, a boa disposição de conversar com a tua filha, com o teu filho, com a tua criança, de maneira aberta, ela, de qualquer forma, vai ir buscar as respostas em algum lugar. E na escola está cheio de respondedores de perguntas que não tem nenhuma qualificação para isso. Que eu me refiro aqui a outras crianças. Tem um monte de criança que ama dar opinião sobre coisas que ela não sabe. Então, a tua criança ela pode ser ensinada de uma maneira completamente errada, de uma maneira que não vai ajudar ela em nada. Então é importante que você, como responsável pela tua criança, fale abertamente sobre esses assuntos. E outra coisa, se a tua criança em algum momento ela disser para você ou fizer alguma pergunta que você não sabe a resposta, realmente você não sabe, você pode simplesmente dizer alguma coisa do tipo, olha, eu não sei, sinceramente, não tem problema de você falar que não sabe. Eu não sei, mas sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos descobrir juntos. Vamos fazer uma pesquisa sobre esse assunto? E que isso seja um projeto de vocês. Descobrir a resposta para aquela dúvida que a tua criança tem. Seja ela sobre gravidez, seja ela sobre o funcionamento do corpo, alguma coisa que ela perguntou, que ela viu, alguma dúvida mais elaborada, que talvez você não saiba, não tem problema você não saber. Descubram juntos isso. A honestidade abre a porta para muitas conversas, conversas ótimas. E eu quero incentivar bastante a que você, como responsável por criança, seja pai, mãe ou responsável, que você se preocupe principalmente em criar conexão com a tua criança. Crie momentos que vão criar conexão, porque quanto mais conexão você tiver com a tua criança, mais fácil vai ser para você tocar temas que são, de certa forma, sensíveis. Não deveriam ser, mas acabam sendo graças à sociedade moralista que nós vivemos hoje em dia, que infelizmente não protege e não educa. Ao contrário, ela prejudica, deseduca e confunde. As crianças que não têm informação, principalmente vinda dos responsáveis por elas, crescem ou aprendendo errado, principalmente aprendendo errado, ou crescem cheias de dúvidas. E aí elas vão criar as próprias teorias de como deve funcionar o corpo e a vida e a sociedade
Quando a tua criança for maior e ela tiver problemas complicados, problemas talvez relacionados a trabalho, à escola, ou algum outro problema que ela está enfrentando, ela vai ter a intimidade, a liberdade, a abertura para procurar você de maneira franca. Porque ela vai saber que você é uma pessoa que acolhe, não é uma pessoa que censura. Você é uma pessoa que realmente se importa em escutar o que ela tem para te dizer. E principalmente, a tua criança vai saber que você, como responsável, é uma pessoa que é sincero e franco. Então as conversas vão fluir muito mais naturalmente no futuro. Então comece agora. Se a tua criança é pequena, se você tem uma criança pequena, seja sempre transparente, sempre tomando em consideração o desenvolvimento da tua criança, o tamanho dela, né, se é apropriado falar de certos temas, com certa profundidade, mas é apropriado que você fale. Nada de, quando ela crescer mais, quando for adolescente eu explico. Não faça isso, por favor. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para saber o que você achou. Também está aparecendo aqui um vídeo para você assistir. E desse lado aqui é uma bolinha, você clica na bolinha e você se inscreve no canal. Ó, ver um vídeo, clicar na bolinha para se inscrever no canal. O que você vai fazer? Vai se inscrever agora ou vai ver outro vídeo agora? Clica aqui ou aqui. Eu vejo você no futuro, num próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.